dar as boas-vindas para todo mundo. Eu sou Pamela Ribeiro. A gente tem 2 Pamelas no GIF. Sou da equipe de programas do GIF, coordenadora de programas, responsável pela agenda de grant making. E estou muito feliz de ver esse painel cheio aqui no Congresso. Bom, vamos começar dizendo o nome do painel, né? Filantropia comunitária, mobilização de atores diversos para a transformação, que vai ser composta hoje pela Graciela Hopstein, que é diretora executiva na Rede Como A, que é a nossa mediadora, o Harley Henriques, fundador e diretor executivo do Fundo Positivo, Jair Rezende, superintendente socioeducativo na Fundação FEAC, a Larissa Amorim, coordenadora executiva na Casa Fluminense, e o Vinícius Amar, gerente de estratégia para desenvolvimento sustentável no Instituto Arapiaú. Eu estou muito feliz desse painel estar acontecendo e estar cheio, porque filantropia comunitária é um tema que o GIF vem buscando fomentar bastante, né, nos últimos anos. A gente construiu uma parceria com a Rede Como A, para a gente conseguir introduzir a filantropia comunitária definitivamente na estratégia dos investidores sociais privados, entendendo que essa é uma abordagem realmente capaz de decolonizar as práticas filantrópicas, né, e de promover o grant making como uma estratégia de investimento, né, da filantropia brasileira. Então, por isso, a nossa alegria de ver a casa cheia. E vou passar a palavra para a Graciela, mas antes de passar para a Graciela, eu quero só dar 2 recados rápidos. Um, em relação às perguntas. Eu acho que todo mundo aqui já entendeu um pouco a dinâmica, né, das perguntas. Vocês têm um QR Code no crachá de vocês. Se vocês acessarem o QR Code, né, com o celular, vai ter um link lá para vocês poderem mandar perguntas. Só fiquem atentos, porque a gente tem 4 salas agora acontecendo ao mesmo tempo, e tem um link específico para esta sala, que é a sala vermelha, sobre filantropia comunitária. Tá? Então, vocês podem mandar perguntas por escrito, por lá. E o último recado é que, depois dessa sessão, a gente vai, todo mundo, para um intervalo, um coffee break, e daí a gente vai para a última atividade do dia. Tá bom? Então, desejo a todas e todos um excelente painel, uma ótima conversa, e passo, então, a palavra para a Graciela. Obrigada, Pamela. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao GIF por ter nos oferecido este espaço para fazer essa discussão, que é uma discussão que a gente já vem travando com o GIF há bastante tempo. Desde o ano 2018, tem o Zé e a Kika aqui, que foram principais promotores dessa agenda, né? Começando em 2018, em 2019 fizemos um seminário sobre a filantropia comunitária, e agora, nesta gestão, na verdade, trabalhar um pouco mais, aprofundar mais sobre como, na verdade, o ISP pode, de alguma forma, incluir, né, pensar uma provocação para incluir algumas visões e abordagens da filantropia comunitária. Então, a filantropia comunitária, na verdade, ela não é um conceito teórico, é um conceito que, na verdade, está muito ligado a uma prática. Ela tem uma dimensão material, ou seja, tem muito a ver com como ela acontece, né? Então, não é a mesma coisa falar de filantropia comunitária no Brasil que falar de filantropia comunitária nos Estados Unidos. A gente sempre fala, né, da importância de poder entender como o modelo se dá, né, em cada formação social, que está muito ligado aos contextos políticos, ao marco legal, etc., etc. Então, a filantropia comunitária aqui no Brasil tem características muito diferentes e muito específicas, né? E, na verdade, nós falamos sempre da tropicalização do conceito, porque ela, na verdade, adquire características que têm a ver com uma visão, né? Qual é essa visão? Qual é essa abordagem? É entender, na verdade, o papel que ocupa a filantropia nos processos de transformação. Ela não tem um papel
100% protagonista. Muito pelo contrário, ela, na verdade, atua em conjunto com outros atores, né? A filantropia comunitária acredita que, na verdade, no poder das comunidades, na potência das comunidades, dos grupos, dos movimentos, das organizações da sociedade civil, para buscar soluções próprias aos seus problemas. Então, esta é uma visão absolutamente importante. A filantropia não vem salvar nada. A filantropia vem para contribuir com um processo, com uma potência já existente. Então, ela atua, de alguma forma, ela acontece a transformação a partir de um conjunto, de um arranjo, né, de atores, né, onde a filantropia ocupa um lugar, né, mas não é um lugar protagonista, não é um lugar messiânico, né, é um lugar entre outros atores, né? E é importante também reconhecer que a filantropia comunitária, né, a dimensão da ancestralidade da filantropia comunitária, porque, na verdade, a filantropia, em geral, né, não surgiu, né, das fundações empresariais ou dos institutos ou das fundações, né? Ela já existe por si, porque é a resposta que as comunidades têm de se auto-organizar. Então, temos que reconhecer que as comunidades indígenas já tinham formas e práticas de filantropia comunitária. A mesma coisa com as comunidades negras, comunidades quilombolas, que conseguiam, na verdade, alavancar recursos para comprar alforrias, né? Ou, inclusive, os próprios indígenas conseguindo criar fundos para, na verdade, poder se sustentar ao longo do tempo, né? Então, essa é uma questão super importante. E outra questão importante é também dizer que a filantropia comunitária não é um modelo de instituição, ela não se circunscreve a um modelo, né? Ela não é uma fundação comunitária. Nós, na Rede Como A, que somos 16 organizações, todas organizações grantmakers, ou seja, que apoiam a sociedade civil nos campos de justiça social, e direitos humanos e desenvolvimento comunitário, identificamos 3 tipos de organizações, né? Organizações ou fundos temáticos, fundações comunitárias e fundos comunitários. Ou seja, vejam como, na verdade, a filantropia comunitária tem uma materialidade complexa, né? Ela não tem apenas um modelo, não se restringe a um modelo, ela é uma abordagem, ela é uma visão. E uma questão importante também para dizer aqui, que, na verdade, essa mudança dessa visão, né, nessa trajetória toda de pensar a filantropia comunitária, eu vou me referir aqui a um seminário que aconteceu em 2016 em Joanesburgo, né, que foi organizada pela Global Fund for Community Foundations, que, na verdade, começou a instalar uma questão absolutamente importante no contexto da filantropia comunitária, que é a questão do poder, né? Se criou uma hashtag nessa época que era Shift the Power, né? Que era transferir poder às comunidades, né? E a questão do poder, né, começou a ser um eixo absolutamente importante. Ou seja, temos um fator político aqui, né? O poder, porque o poder do dinheiro, o poder da decisão, né? E, na verdade, quando se discute esse poder no contexto da filantropia comunitária, é reconhecer o poder que as comunidades têm, né? Não é ao contrário, é impor poder, através do poder, agendas, impor formas de atuação. Então, o poder, e, na verdade, eu diria que é reconhecer a potência, né, no sentido um pouco mais espinosista, né, ou espinosiano, é a capacidade que têm as comunidades de criar suas próprias soluções. Nós, com o GIF, nestes últimos 2 anos, fizemos uma pesquisa exaustiva, tentando entender que os atores que estão no campo da filantropia, inclusive envolvendo a rede, entendiam por filantropia comunitária, né? E, na verdade, ouvimos um conjunto de atores, e muito interessante as conclusões que a gente ouviu dos atores, né? Uma que tem a ver com o reconhecimento e valorização dos ativos das organizações sociais, ou seja, seus conhecimentos, suas experiências, redes, pessoas, vivências. Reconhecimento da autonomia das organizações apoiadas. Elas têm autonomia e o poder de decisão, né, sobre como vão executar os recursos ou como vão conduzir processos de transformação. Desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento de lideranças locais, outro aspecto importante. Investimento através de doações financeiras e não financeiras para fortalecimento institucional, um eixo absolutamente importante, né? E também um tema bem interessante, que isso realmente é
o foco do trabalho das organizações que integram a Rede Como A é de priorização de temas e públicos associados a grupos historicamente minorizados, ou seja, minorias políticas, e com histórico de violação de direitos, como negros, mulheres, LGBTQ+, indígenas, povos tradicionais, etc. A adoção de processos e mecanismos que facilitem o acesso amplo a recursos e a facilitação da prestação de contas, ou seja, é uma filantropia flexível, é uma filantropia que, de alguma forma, tenta deixar... desburocratizar processos de forma geral, e a promoção da diversidade, e da participação, digamos, social, A questão da diversidade, reconhecimento da diferença, são elementos absolutamente importantes. Então, como vocês podem ver, a gente está num debate que tem uma complexidade muito grande, E, na verdade, poder, de alguma forma, determinar, qual é o papel que a filantropia, ou, na verdade, o grant-making, a doação de recursos para as organizações da sociedade civil, que lugar ocupa nos processos de transformação. Por isso, esta mesa se chama filantropia comunitária e diversidade de atores, não me lembro como se chama exatamente, mas é algo parecido com isso. Então, outra questão que é absolutamente importante, que já que estamos num congresso que está tratando de desigualdades, hoje se falou bastante da questão das desigualdades econômicas, e que, na verdade, para as organizações da Rede Como A, é absolutamente central a questão, a desigualdade vinculada a acesso a direitos. Acesso e reconhecimento de direitos. Sem direitos, não tem absolutamente nada. Então, os direitos vêm antes do que nada neste modelo que a gente está vivendo, nesta sociedade pós-fordista, ou como a gente queira chamar. São os direitos, a chave de acesso, inclusive à produção, direitos de cidadania, direitos de reconhecimento das diferenças, direitos da diversidade. Os direitos são a chave para poder combater qualquer desigualdade. Porque nós podemos ter políticas incríveis, de distribuição de renda, mas sem direitos, elas vão morrer na praia. Então, temos que trabalhar essa agenda de direitos, e isso é absolutamente importante para combater as desigualdades. E nessa chave que os fundos da Rede Como A atuam. Mas, nesta mesa, a gente tem outros atores, que não são apenas da Rede Como A. Temos aqui o Jair, da Fundação FEAC, temos também o Vinícius, do Arapiaú, que também dialogam bastante com esta forma de entender a filantropia comunitária. Então, eu vou começar a provocar a Larissa. Eu queria que a Larissa pudesse falar um pouco sobre o Fundo Comunitário da Casa Fluminense, e como você, Lari, vê que elementos digamos, de todas essas questões que a gente tratou aqui, sobre a caracterização da filantropia comunitária, você vê nas práticas, ou na forma de fazer filantropia via fundo. E também seria interessante que você puder falar de que outros atores estão envolvidos dentro dessa dinâmica da filantropia comunitária. Isso para começar, e depois a gente pode passar para alguma outra pergunta complementar. Primeiro, boa tarde para todos, todas e todes. É isso, também queria agradecer ao GIF pelo convite, agradecer a Graciela, é isso, também estou aqui como Casa Fluminense, também como Rede Como A, estou vendo vários rostinhos aí da plateia da rede também, então saudar essa rede que tem sido para a gente um espaço de muito aprendizado, sobre como falar, como fazer essa filantropia comunitária em coletivo juntos. Então, a gente queria agradecer, enfim, Pamela aqui, agradecendo a Pamela, agradeço a todos do GIF. Obrigado por toda a acolhida, desde que chegamos. Eu só queria, rapidamente, como todo espaço que a gente começa, é importante se apresentar. E aqui pode ser que tenha gente que não conheça a Casa Fluminense. Então, queria dizer para a gente que, assim como o GIF vai fazer 28 anos amanhã, 28, a Casa Fluminense fez 10 anos esse ano, em fevereiro. Completamos 10 anos fazendo um debate sobre políticas públicas e ações públicas construídas
a partir dos territórios, junto com lideranças, pesquisadores, ativistas, organizações, na região metropolitana do Rio, e aqui estou falando, então, de 22 municípios, 13 milhões de habitantes, é dessa escala que a gente fala. E aí temos construído dentro da casa, né, uma estratégia que a gente trata tanto a partir de uma perspectiva de pensar ações de mobilização, de incidência política e de produção de dados de informação. E por que eu estou fazendo esse contexto? Porque, assim como a Graça falou, né, eu acho que a Casa Fluminense hoje ela parte de um lugar para pensar a filantropia comunitária que não é isso. Não tem só uma forma de fazer essa filantropia comunitária. Isso a gente encontrou muito na rede como há, né? A gente costuma falar que a gente é um bichinho diferente entre tantos outros quando a gente encontra na rede. Que então a gente é uma organização que tem um fundo, né, comunitário. Que Graça apresentou aqui as categorias, como estamos organizados e nossas formas de fazer. Nós somos um fundo. Então a gente tem o Fundo Casa Fluminense. Esse fundo Casa Fluminense, hoje ele está organizado a partir de perspectivas, né? A gente tem um edital público de apoio anual, né, que seleciona projetos, seleciona iniciativas, pessoas e lideranças a partir de uma coisa que eu trouxe até para mostrar para vocês aqui, de uma agenda de políticas públicas. Essa agendinha aqui, a Agenda Rio 2030, vocês podem acessar ela no casafluminense.org.br, um site que vocês podem baixar gratuitamente. Mas, basicamente, essa é a agenda que aponta para uma visão que a gente quer de enfrentamento às desigualdades em todas as suas camadas e as suas interseccionalidades, que a gente, enfim, está falando aqui desde o início do dia, é importante a gente frisar isso. E é a partir desse edital, a partir dessa agenda, que a gente, por exemplo, propõe a distribuição desses recursos. A gente também tem linhas específicas para apoiar pré-vestibulares comunitários e também realiza apoios diretos. Isso porque a gente também entende, nessa estrutura e nessa forma de organizar essa filantropia que a gente está pensando, que, uma filantropia que a gente está fazendo hoje é uma filantropia que está associada a políticas públicas, que está associada à intencionalidade de como a gente pode fortalecer processos democráticos, essa tão disputada democracia que a gente está falando desde o início de todos os espaços aqui. Mas também como é que a gente pode pensar processos de incidência política a partir da filantropia. Ou seja, endossando muito o que a Graciela começou falando, né, não é esse lugar da filantropia, né, salvadora e que vai substituir o papel das políticas públicas. Pelo contrário, a gente encontrou um lugar em que a filantropia anda de mãos dadas com o debate sobre políticas públicas a partir dos territórios. Então, a gente também é um fundo que atua, né, a partir de multitemas. Então, né, como a Graça falou, e aqui vocês podem associar isso, debates como justiça de gênero, dentro de justiça de raça, clima, justiça econômica. Mas também a gente vai entender que, a partir dessa construção territorial, em que a gente vai conseguir apontar para Então, quando quem acessa o edital hoje, os coletivos e os grupos, vai encontrar, por exemplo, possibilidades de ter apoio para fortalecimento institucional. E o que isso significa, fortalecer a instituição? Significa fazer reformas de sede, significa criar seus CNPJs, significa se fortalecer e ganhar, talvez, mais sustentabilidade para poder também seguir para fazer outros processos de captação e para poder fortalecer a sua instituição. Porque eu acho que um dos desafios que a gente encontra quando a gente está dialogando com os grupos, né, e quando a gente está muito com os coletivos e os movimentos que a gente tem atuado, é que isso, a burocratização, né, e a demanda do CNPJ ou de determinados formatos de prestações de contas, ou, enfim, certificados e uma série de outras burocracias que impedem, que se tornam, muitas vezes, barreiras para acesso para recursos. Em geral, esses grupos só encontram editais, a grande maioria desses editais, que exigem a entrega de projetos, né, e que não olham para o fortalecimento institucional desses grupos. Então, essa é uma linha de apoio. Acho que esse é um ponto importante para a gente destacar aqui hoje, quando a gente fala desse formato de filantropia. Um outro ponto que é importante, que aí, falando muito sobre essa filantropia que é comprometida com a democracia e com as políticas públicas, é que a gente hoje tem uma linha específica para apoiar agendas locais territoriais. E aí, hoje, a gente tem apoiado 18 agendas locais, ou seja, estamos falando de 22 municípios, 18 agendas, não exatamente todas uma por município, mas vamos chegar lá, esse é o nosso horizonte. E nessas agendas locais, basicamente, o que a gente fez foi sistematizar a metodologia de construção dessa Agenda Rio aqui e entender que existem formas dos grupos de fortalecer, de estar junto,
de apoiar um jeito desses grupos produzirem e sistematizarem suas próprias propostas locais, né? E aí, com eles, produzir processos de incidência coletiva para os seus territórios. A gente acredita que aonde deveriam estar nascendo as políticas públicas são dos territórios, não o contrário. Então, isso tem sido estratégico, fazer uma filantropia que tem compromisso com isso. As soluções locais, eu acho que dialoga muito com o que a nossa ministra Marina Silva falou no início, que é esse lugar do estrutural versus o emergencial, né? E uma coisa não é distante da outra, elas podem caminhar juntas, e a gente aprendeu muito isso nesse processo com a Comoa também, durante a pandemia. Então, as soluções locais é uma outra linha que a gente apoia para entender que, muitas vezes, os grupos não necessariamente vão fazer agendas locais de políticas públicas, porque nem todos vão ter esse perfil, mas estão produzindo ações no território que respondem a demandas que políticas públicas, ora porque faltam nesse território, ora porque não estão direcionadas, não estão focalizadas, mas são pessoas que estão cumprindo o papel que o Estado deveria estar cumprindo de alcançar oportunidades para esses territórios. E olhando aqui para a Graciela, para eu não fugir do meu tempo. Como é que eu estou aí? Está bem? Estou tranquilo? Tá. Tá bem, mas eu queria depois fazer mais uma pergunta para você. Tá bom. Então, e aí, pode... encerrando, então, que aí é isso, assim. Então, já falei da agenda, falei disso. Então, acho que é muito como a gente tem pensado, né, e construído isso. É isso. Então, a gente faz isso. Estamos dentro de um grupo que faz uma filantropia isso, comprometida com justiça social, comprometida com debate sobre democracia e políticas públicas. É isso. É possível fazer isso. É isso que a gente tem construído e feito lá no Rio de Janeiro. Enfim, quem quiser saber mais, tem muita informação aí na casa. Enfim, estou aqui também disponível. Então, Lari, só para concluir, seria interessante que você pudesse falar um pouco sobre quais são os desafios que vocês têm, na verdade, porque um dos grandes desafios que as organizações que integram a rede têm é a mobilização de recursos, né? Porque são organizações que mobilizam recursos de fontes diversificadas para doar para a sociedade civil. Então, quais são os desafios para mobilizar recursos e atores, né? Se você puder brevemente para concluir, seria bom. Boa. Certamente, gente, é isso. A gente está aqui no seminário do GIF, acho que estamos todos falando sobre os desafios de mobilizar recursos é isso, eu acho que talvez conseguir comunicar aqui o que a gente tem construído, o que a gente tem feito. Certamente, assim, tem sido um desafio grande, eu acho que especialmente para os grupos e para os fundos territoriais, eu acho que mobilizar e conseguir comunicar aquilo que a gente tem feito. Eu acho que hoje a gente tem se valido de uma série de estratégias, como a gente investe mais em comunicação, em storytelling, em levantamento do nosso impacto, dos nossos dados. Mas hoje a gente tem construído, e eu acho que era importante colocar isso aqui hoje também, uma estratégia importante no seio da Rede Comoa, com mais 6 organizações, né? E aí eu queria citar aqui, né? Então, a Casa Fluminense, o Fumbeia, o Instituto Baixada, o ICOM, o Procomum, a Rede da Maré e o Taboa também. E hoje a gente está construindo, e a gente está falando hoje publicamente aqui pela primeira vez, uma aliança, né, de fundos e fundações, enfim, de organizações de base territorial. A gente vai se chamar Aliança Territorial, para a gente já começar falando daquilo que somos, né, daquilo que fazemos e de onde viemos. Para a gente conseguir hoje articular, a gente entende que hoje tem uma série de trocas de experiências e quando Graci fala e provoca sobre os atores, né, que a gente articula nos territórios, é isso. A gente está falando de coletivos, estamos falando de movimentos, de organizações, estamos falando de poder público também, estamos falando de presenças em conselhos temáticos de políticas públicas. A gente está falando aqui, enfim, inclusive das próprias fundações que a gente hoje tem, recebe aporte e apoio, algumas delas, inclusive, apoiam aqui o GIF, né, e estão representadas também, enfim, mediando outras mesas, enfim, tem o Ibirapitanga aqui, que está ao mesmo tempo, tem a Ford, o Átila mais cedo, e tantos outros.
mas para dizer que é isso. Hoje a gente está como uma estratégia para enfrentar esses desafios de mobilização, entendendo que é isso. Assim, a gente lida com o território e lida com a materialização desses desafios. Então, muitas vezes, né, é isso, conseguir sensibilizar financiadores, apoiadores, de que a gente precisa de processos menos burocráticos, a gente precisa de processos mais facilitados, a gente precisa de mais diálogo para entender as demandas e as trocas com o território, que é isso, que esse protagonismo precisa estar lá. A gente entendeu, então, que também faz muito sentido organizar esse grupo e se juntar com toda a diversidade que a Comoa já apresenta, para lançar essa aliança. E aí eu queria só dizer assim, como é que é o nosso tamanho, né, em termos de atuação hoje dessa aliança. A gente está em 174 municípios do Brasil. A gente, só em 2021, essas organizações juntas doaram 3 milhões e 17 reais. Em 2021, a gente apoiou 936 projetos juntos. Então, assim, para dizer que é isso, é muito potente, estamos no território. Então, se você hoje está aqui, né, aquele clamor no final, se você hoje está aqui e quer fazer seu projeto chegar, sabe onde está o recurso, já entende quais são as barreiras do que estamos conversando aqui, nos procure a Aliança Territorial, procure a Rede Comoa. Vamos sentar para conversar sobre isso, porque, para, de fato, enfrentar essa estrutura de desigualdades que a gente está falando no evento, o recurso, o dinheiro precisa chegar na ponta, precisa chegar nos territórios. Não tem mágica, né? É isso. Obrigada, Lari. Então, vou passar a palavra para o Arley. As perguntas são mais ou menos nessa linha, né? Então, eu deixo você à vontade para falar, porque você não tem muito problema para falar. Alô? Boa tarde, gente. Inicialmente, gostaria de, sem dúvida nenhuma, agradecer ao GIF, na pessoa aqui da Pamela, pelo convite em podermos compartilhar, né, o que o Fundo Positivo vem desenvolvendo no campo da filantropia comunitária e, principalmente, as reflexões que temos sobre esta. E feliz que esse convite ele se dá exatamente nesse momento, né, da minha fala, onde recém-ingressamos no corpo de associados do GIF. Então, estamos muito felizes. Queria saudar aqui meus colegas da mesa, especialmente as companheiras da Rede Comoa, Graciela e Larissa. Feliz de ver outros membros aqui, presentes hoje à tarde. Bom, para iniciar falando de filantropia comunitária, eu gostaria de ir um pouco para a gênese do Fundo Positivo, sem em nenhum momento aqui me pretender fazer estudo de caso. Não é isso. Mas o Fundo Positivo, entre os 16 fundos que compõem a Rede Comoa, nós somos o único fundo que foi fomentado por uma política de Estado do governo brasileiro, na época da presidente Dilma Rousseff. Naquele momento, o seu Ministério da Saúde, ele reconhecia e identificava um movimento social que teve uma importantíssima ação no campo de uma política de saúde específica. Estou me referindo à política brasileira de combate ao HIV/AIDS, nos anos 80 e 90. Então, o Ministério da Saúde identificava a importância que era o movimento social. Só para vocês terem uma ideia, para me debruçar um pouquinho só rapidamente dos feitos que esse movimento teve para a política de saúde pública no Brasil. Hoje, a nossa política farmacológica que nós temos, com a incorporação dos genéricos, a gente vai lá, compra na farmácia, quer genérico? Veio da pressão do movimento de HIV na época. Os protocolos dos planos de saúde, o primeiro país do mundo a ter uma lei universal de acesso ao tratamento antirretroviral, em 1996. Isso se deu à potência, né, do movimento de HIV nos anos 90, que foi, inclusive, de alguma forma, tido como referência para outros movimentos,
porque conseguiu fazer um advocacy dialógico, mantendo sua autonomia, né? Então, em 2014, com a saída da cooperação internacional, que era o que mais injetava recursos na época, o Ministério da Saúde, identificando que havia uma séria crise de sustentabilidade financeira nesse movimento específico, convoca um grupo de consultores para pensar o que poderia ser feito para contribuir com a sustentabilidade desse movimento. E aí eu trago a primeira grande sacada do Ministério da Saúde na época. Todos os convidados vieram do campo. Eu que liderei esse grupo de consultores, eu vinha do ativismo social dos anos 80. Eu venho do primeiro grupo de captadores de recursos dos anos 90, a primeira diretoria da BCR. Então, eu digo, por que essa grande sacada? Porque, vou citar o exemplo do Fundo Positivo. Todo o pessoal envolvido, seja staff, seja diretoria, conselho, toda a nossa equipe ela vem do campo. Isso nos traz, de alguma forma, a capacidade de restabelecer uma relação mais dialógica, horizontal com os apoiados, mas, especialmente, de identificar pauta, necessidades dos territórios. Bom, a filantropia que nós fazemos, sem dúvida nenhuma, ela não é para ninguém, ela é com. Ela é com de construção, com de coletivo. E aqui eu falo que os apoiados eles passam a ser parceiros, não como uma mera retórica, mas entendendo que eles são aliados para uma sustentabilidade política que faz parte da filantropia comunitária. Sustentabilidade política que a gente possa alicerçar na sociedade a questão do movimento por acesso equânime de direitos. Esse entendimento que nós temos, que a filantropia comunitária é participativa com o movimento social, vem também por identificarmos a importância do protagonismo estar naqueles que advêm do campo. Mas, antes do protagonismo, como Graça até falou, né, que a importância do direito, do acesso a direito, sem dúvida, Graciela, sem dúvida, mas existem algumas populações que, antes do acesso ao direito, elas precisam ser reconhecidas que elas existem. Então, antes do acesso ao direito, é a questão de quebrar o obscurantismo e a invisibilidade de certas minorias políticas. E aí eu falo assim, a gente tem já alguns anos no Fundo Positivo, que começou lá atrás como fundo de HIV e já há algum tempo ele é um fundo que trabalha com diversidade de uma forma mais ampla. A gente tem um fundo LGBTQI+, né, que é financiado essencialmente pela cooperação internacional. E aí eu queria, primeiro, para fazer essa lógica de quebrar o obscurantismo, pedir para o Cássio trazer duas pessoas aqui para a tela. Eu não sei se vocês aqui conhecem, já viram alguma dessas duas pessoas. Uma é a Marsha Johnson e a segunda é a Brenda Lee. São duas mulheres trans travestis que lideraram a primeira marcha, a Revolução de 69 de Stonewall por acesso a direitos LGBT. E a segunda, Brenda Lee, uma mulher travesti que liderou o movimento de AIDS no Brasil. Talvez a Brenda Lee é um pouco mais famosa, porque ela fez parte de um musical aqui de São Paulo, que, pela primeira vez, no ano passado, conferiu o prêmio de melhor atriz a uma mulher travesti. Então, essas duas mulheres trans e travestis, eu queria dizer, hoje o Fundo Positivo financia as maiores redes LGBTs do Brasil. São 6 redes que nós financiamos. Redes essas que conseguiram, nos últimos anos, fazer um trabalho de advocacy que resultou em lei federal. A gente tem a lei de adoção, a lei ressignificação de nome social, lei do casamento homoafetivo e, por fim, a criminalização da homofobia.
né? Às vezes só conseguiram isso porque uma mulher trans, travesti preta foi a primeira a enfrentar um esquadrão de polícia e dizer: hoje vocês não levam mais a gente, porque apenas por sermos quem somos. Então, essas são heroínas que vivem na invisibilidade como tantas outras vivem. Elas foram, sim, as nossas heroínas. Elas estiveram em nossos palmares. E elas precisam ser reconhecidas como tantas outras. E aí, é isso que nós fazemos com o Fundo Positivo. Como trabalhar com o obscurantismo, dando espaço de representatividade e poder a essas pessoas. Então, primeiro, no fundo, toda a equipe do Fundo Positivo é LGBTQI+, a diretoria toda são pessoas trans, travestis, do fundo, e, claro, criando e acessando recursos para elas. Hoje é um edital que não concorre com outro edital do fundo. É um edital exclusivo. Durante muito tempo, o movimento quase ele teve que criar atalhos para conseguir chegar até fontes financiadoras, sempre tendo que responder à demanda do donante, quase que se disfarçando para poder existir, né? Hoje, a gente cria um fundo específico LGBT. Mas o Fundo Positivo tem, no seu rol de financiadores, a gente tem cooperação internacional, fundações, mas especialmente empresas. Isso também é algo que um pouco, né, particular do Fundo Positivo. A gente tem, desde o princípio, captado muito recurso de empresas privadas, nacionais e internacionais. Elas financiam, construímos relações de longos anos com essas empresas, mas sempre no viés saúde ou HIV. Nenhuma para financiar acesso a direitos na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, mas, mais especificamente, direitos LGBTs. Nenhuma. Aí, o que é que eu identifico? O ISP e as empresas em relação a determinados temas. Em relação ao tema LGBTQI+, por exemplo. De uma certa estranheza que a gente consiga... Eu vou trazer alguns dados bem rápido para vocês. Estranheza que, segundo os dados da OTE, Observatório de Turismo e Eventos, reconhece que uma população que consegue fazer o segundo maior evento de turismo da cidade de São Paulo, que gera para a cidade, em 4 dias, 760 milhões de reais. Estou me referindo à parada que vai acontecer daqui a pouco, LGBTQI+. Só trazendo algumas cifras, né? Nossa população ela já movimenta são números tão altos, 110 bilhões de reais por ano ao país. Uma pessoa LGBTQI+, ela consome 14% a mais do que um não LGBT. São valores, são cifras muito altas. E fala, como é que tudo isso ainda a gente tem que se perguntar aonde está o recurso para a comunidade LGBTQI+. Não é o segundo evento do Elas que a gente é chamado e que a gente vai falar exatamente sobre isso, né, Mayla? Querida companheira Mayla, a gente sempre pergunta, cadê o recurso para pessoas, né, mulheres trans? Onde está o recurso? É isso, onde está o recurso? É interessante que a gente vê, por exemplo, é muito bonito, a gente vê na Paulista... Não é? Isso. Onde está o dinheiro, isso. Então, é muito bonito a gente ver na Paulista, agora, início de junho, dezenas de empresas trazendo seu corpo de funcionários, vestindo fisicamente uma camisa em alusão à LGBTfobia. Ótimo, lindo. Que eles abram e contratem funcionários diversos e abram vagas, também é necessário. Até aí e aqui, o investimento do ISP ainda está muito endógeno. É preciso, sim, quebrar a fronteira das empresas. Trazer o tema diversidade para além
dentro da empresa. Porque nem toda pessoa LGBTQI+, pode desfrutar a diversidade que a empresa está ofertando. Então, as poucas empresas hoje que já trabalham com o tema ainda estão muito na lógica de produto versus retorno de marca. Infelizmente. Poucas fazem como a PepsiCo, Doritos, tem edital, e uma outra que contrata serviços externos de empresa privada, mas são muito poucas as experiências. Então, para finalizar, eu só queria trazer essa mensagem que, para nós da filantropia comunitária, sem dúvida, os desafios são muitos ainda. Mas a gente é muito energizado pela potência daqueles que a gente consegue trabalhar em campo. Porque só assim, trabalhando de uma forma horizontal com o movimento, a gente vai conseguir quebrar as estruturas de desigualdade, que é o tema aqui desse evento, e, sem dúvida, é a nossa razão de estar aqui, né? Então, é isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigada, Arley. E te respondendo à tua provocação, quando eu falei de acesso a direitos, também o reconhecimento e poder dar visibilidade às pessoas invisíveis é também um direito delas, o direito a existir, né? O direito a ser reconhecidas, né? Como sujeitos possíveis de ter acesso a direitos de cidadania, etc., etc., né? Então, o direito no sentido amplo. Mas é isso. Então, vou passar agora para o Jair, né? Então, Jair, a gente gostaria que você pudesse falar, né, de quais são as práticas e abordagem da filantropia comunitária que estão presentes na atuação do FEAC, quais são os atores envolvidos, e outra questão interessante é que você pudesse falar como a Fundação toma decisões sobre o dinheiro investido no território, né? Então, são práticas de filantropia, atores envolvidos e processo de tomada de decisão para o investimento no território. Primeiro, gostaria de saudar os companheiros de cadeiras, né, já que a gente não está na mesa. Mas, antes de responder, falar assim da enorme felicidade da gente estar aqui hoje. Eu acho que é um motivo assim, de comemoração. Estava olhando aqui para vocês, vendo vários amigos de batalhas antigas. Estava vendo aqui o Celso, estava vendo o Delboni ali. Estava vendo o pessoal das batalhas novas e atuais. Hoje a gente viu aí, estava vendo o Zé Marcelo ali, o Fernando, o ex-secretário-gerais aqui do GIF. E eu acho que também, gente, com certeza, esse é o nosso congresso mais diverso que a gente teve na história do GIF. Foi muito legal hoje a gente ver, como um todo, desculpa eu estar colocando, desde do pessoal de apoio, as pessoas que estão aqui. Isso eu acho que, é claro que essas coisas vão acontecendo no momento da história, mas acho que vale a pena a gente refletir e olhar sobre isso. Muito bacana mesmo. Queria contar, assim, para eu poder falar disso, só te contar um pouco o que é a FEAC e como ela nasceu, né? Primeiro, a Fundação FEAC é uma fundação que ela tem uma coisa muito particular, que ela atua num território muito específico. É uma fundação de médio para grande porte que atua no município de Campinas, assim, exclusivamente no município de Campinas. E aí vocês podem até dizer, pô, mas Campinas é conhecida por tecnologia, é uma cidade, é o terceiro PIB do Estado, São Paulo, Guarulhos, Campinas, depois, é a terra do acelerador de partícula, é a terra do iFood, da Unicamp, do não sei o quê, mas é a cara do Brasil. Eu estou morando há 3 anos em Campinas, e o Campo Belo de Campinas não tem nada a ver com o Campo Belo de São Paulo. Nem a Vila Olímpia de Campinas tem nada a ver com a Vila Olímpia de São Paulo. E eu trabalhava na Vila Olímpia, em São Paulo. Então, Campinas é bem a cara do Brasil. E a Fundação ela tem esse olhar do território. Por sorte, no final do ano passado, a gente conseguiu uma mudança estatutária e o Ministério Público aceitou, nós vamos começar a poder trabalhar na região metropolitana de Campinas.
também tem isso. Não sei se eu ouviram RCM, mas atualmente a gente trabalha, e isso é uma característica, né, de quando você faz filantropia comunitária, a questão do território. Nós somos uma fundação que trabalha, é multitemática, isso é um problema, muitas vezes, internamente, porque a gente fala em foco, não sei o quê, ao mesmo tempo, como você vai trabalhar com toda uma rede, se tem multitemas? Nós trabalhamos com um público que vai de crianças a idosos, de cultura a economia e assim por diante. E a Fundação ela teve uma história bem interessante no seu começo. Ela surgiu em 2 movimentos diferentes. Primeiro, apesar de toda essa pujança econômica, que muitas vezes se lembra de Campinas, Campinas já passou por diversas situações de calamidade que a cidade quase deixou de existir. Muitos anos atrás, há quase 2 séculos, Campinas rivalizava com São Paulo e quase foi a capital. Perdeu por causa de uma pandemia. Campinas teve 4 grandes pandemias que dizimou a cidade: febre amarela, a gripe espanhola. E como também ela tinha atraído muita gente, as pessoas que tinham dinheiro foram embora, e quem não tinha dinheiro ficou, e surgiu organizações sociais na cidade inteira. E, na década de 50, 60, cada uma batendo de porta em porta, empresa fazendo coleta, um grupo de organização liderado por um ex-conselheiro da FIAC, que foi, inclusive, a pessoa responsável da Unicamp ter ido para Campinas, que a Unicamp não ia ser Unicamp, ela ia ser numa outra cidade, acho que era Piracicaba, alguma coisa assim. Mas essa pessoa conseguiu levar para Campinas. E essa pessoa começou a unir, ele foi para lá e começou a ver que a cidade tinha, na época, na década de 50, já tinha 60, o que a gente chamava ONG, OSC, seja o que a gente queira chamar agora. E essa pessoa conseguiu unir essas organizações e eles começaram a criar um fundo. A ideia era criar um fundo para coletar e depois se redistribuir. Só que, paralelamente, um filântropo da cidade, ele e a esposa, ele era dono de quase a metade da cidade, e tinha 3 grandes fazendas. Eles não tiveram filhos, eles doaram uma fazenda para os sobrinhos da parte da esposa, uma fazenda para os sobrinhos da parte dele, e a fazenda desmorava. Eles criaram a fundação. Era um banco de terra gigantesco, que é o patrimônio da fundação. E eles unificaram esse movimento social que estava acontecendo na cidade e disseram: olha, esse patrimônio vai manter o trabalho dessas organizações. É daí que surge a FEAC, a Fundação FEAC. E o movimento, e dia 14, sexta-feira, a gente faz, vocês falaram 20 anos, não sei o quê, 59 anos a Fundação faz sexta-feira, dia 14. Oficialmente faz sexta-feira. E aí começa uma história de investimento em um território que é a cidade de Campinas, e, ao mesmo tempo, multitemático, apoiando uma grande quantidade de organizações. E essa história foi acontecendo, e o patrimônio que foi deixado também foi se desenvolvendo. Hoje, a nossa principal fonte de entrada são recursos provindos de investimentos imobiliários. A FEAC, dentre outros patrimônios, ela é sócia do shopping, da estrutura do Iguatemi de Campinas. Daí vem a principal fonte de entrada, e está desenvolvendo essas outras áreas. E aí ela funciona também como um hub de recurso para a cidade, tanto com os recursos próprios, que a gente consegue gerar do patrimônio, como de parceria, porque, quando você tem algum recurso, é muito mais fácil. As pessoas, meu pai falava assim: ninguém dá carona para quem não tem carro. Então, é muito mais fácil você chegar com uma empresa e falar: olha, a gente está começando uma iniciativa nova, um fundo vai custar 500 mil, mas a gente já captou 300. A gente está buscando, é muito mais fácil você buscar. Então, uma das técnicas é utilizar esse recurso que a Fundação já tem para captar mais recursos com outras fundações, com outros institutos locais ou de fora, e com empresas locais ou de fora, para poder investir nas organizações. Essa é uma das estratégias que a organização usa para investir nessa quantidade. Assim, hoje em dia, a gente está com uma carteira de Tatiane, que trabalha com 110 projetos, né, Tatiane, nessas diversas, grande parte com recurso exclusivo da FEAC, mas também com recurso de empresa, por exemplo, a Azul, que tem a principal operação em Campinas, a Arco, que tinha o Instituto Arco, das balas, os 2 cines lá. Ao invés de chegarem eles têm a sede em Campinas, ao invés de criar outro programa, levar um instituto, não, vamos fazer junto, já que nosso foco é criança também, e a gente trabalha com isso.
Então, esse foi o formato, e essa é o desafio que a gente leva, trabalhar com essa rede de organizações e, ao mesmo tempo, captar outros recursos a partir daquilo que também a gente já tem. Agora, como a gente tem essa história, que a gente veio de uma doação enquanto fundação, e, ao mesmo tempo, do movimento das organizações, uma das coisas que a gente olha é como fortalecer essas organizações. E aí uma coisa que a gente tem olhado, e eu acho que é muito importante, quanto grantmaker, quanto organização, mas como pessoas, que muitos de nós que estamos aqui somos responsáveis por... Ela falou que não era recurso, era dinheiro que ela... Muitos de nós somos responsáveis por dinheiro. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em olhar, por exemplo, em temas que a gente quer trabalhar, mas com quem trabalha esses temas. Não adianta, a gente pode... mas meu foco é a infância. Mas se as organizações que trabalham com infância não tiver fortalecida, você, grantmaker, não vai fazer a tua missão no final. Então, a gente tem tomado assim, uma série de medidas. Primeiro, criar uma linha de atuação para fortalecimento das organizações. Eu tenho um programa de infância, eu tenho um programa de juventude, eu trabalho com a questão de geração de renda ou inclusão produtiva, outra tem mais, mas essas organizações precisam de projetos também para elas. Eu estava lembrando agora, a primeira vez que eu ouvi falar de fortalecimento institucional, eu não, pelo meu sotaque, vocês viram que eu não sou paulista, eu nasci no Pará, e eu trabalhava na Amazônia com desenvolvimento comunitário integrado numa organização que chama Saúde e Alegria. Lá foi minha escola. Eu comecei com 11 anos, eu trabalhei 11 anos, eu comecei com 17. 11 era pouco, era trabalho infantil. E aí a gente foi, eu era o único da organização que era local, a gente foi para a Alemanha e estava em várias reuniões para conseguir recursos, e uma organização chamou a gente falando: que projeto vocês... A gente quer fazer um projeto para vocês. E a gente perguntava: mas vocês trabalham com o quê? Com infância, com direito de não chegar? Não, a gente trabalha com organizações. A gente não conseguia entender. E aí, ainda bem que tinha uma brasileira, um ótimo alemão, né, que a gente tinha lá para falar com eles. Aí tinha uma brasileira que falou: não, eles querem fazer um projeto, o que vocês precisam? Aí eu comecei: não, putz, a gente precisa de um barco para poder atender a população. A gente quer adaptar esse barco para ter um consultório odontológico, a gente precisa... E a mulher anotando. E, no final, um dia chegou: está aqui o projeto institucional, é isso que vocês precisam. Foi a primeira vez que eu ouvi falar assim, de alguém que investia na instituição. E a gente, eu acho que, enquanto grantmaker, tem que olhar, sabe, quando você pensa num território, pensa em toda essa rede, se essa organização não estiver empoderada, não tiver... muito mais do que essa palavra empoderada, ela não estiver fortalecida economicamente, ela não pode, popularmente, vender o almoço para comprar janta, que é o que acontece em muitas realidades. Você tem que investir. A gente, recentemente, conseguiu instituir uma política na FEAC, que a gente chama isso de overhead, mas pode ter outros nomes, que todo projeto que a gente financia, a gente tem alguns parceiros para não deixar a gente mentir sozinho, eu estou vendo um deles aqui, o Geraldo, que é um jovem lá da Casa Hacker, que é uma organização de Campinas, fantástica. Todo projeto que a gente investe, 15% é de overhead. O projeto é 300 mil, você vai receber 45 mil para a tua missão institucional. E eu não vou querer prestação de conta, você vai só me dar uma declaração que você vai investir na tua missão institucional. E eu acho que isso deveria ser uma prática, não só dessas organizações, mas deveria ser uma prática do investimento social privado. Porque as organizações precisam. A outra coisa que eu acho que é fundamental é a gente deixar dessa coisa: eu quero ter fazer uma chamada para ter 30 projetos de R$50 mil. É sentar com a organização e, primeiro, descobrir qual é o tempo que o projeto precisa para aquele problema, para aquela oportunidade ser aproveitada ou o problema ser resolvido. E quais são os recursos necessários para você realmente fazer, do que você dar o projetinho. E o projeto tem uma mágica, às vezes, né? Ele tem 12 meses para resolver um problema que nem a ONU resolve em 50 anos. Então, mas é essa. Então, você tem que começar a olhar para essas práticas, sabe, e pensar naquilo que é a tua missão, mas, ao mesmo tempo, pensar naqueles que, naquele território, ou aquelas organizações que fazem aquilo, o que elas precisam para estar fortalecida para desenvolver o que elas fazem. E
quando você tem um grupo e você trabalha com esse grupo, eu vou tentar exemplificar uma coisa assim. Durante a pandemia, eu vou tentar fechar. Eu me perdi no tempo. Olha, ela está lá com a plaquinha. Gente, é uma tensão grande. Você olha para ela e ela faz assim, ó. Durante a pandemia, enquanto o governo do município estava tentando se organizar, enquanto o governo do Estado estava pensando em se organizar, enquanto o governo federal, não, esse não estava tentando organizar, ele estava tentando desorganizar tudo, a gente já tinha formado uma rede com todas as organizações sociais da cidade. Eu não falei do atual governo, tá? A gente já tinha feito uma rede com todas as organizações sociais da cidade e todas as famílias que estavam em situação de realmente vulnerabilidade, fome, já tinham recebido um cartão alimentação, em 2 semanas assim da pandemia. E, ao mesmo tempo, quando você trabalha com essa questão do território e com a rede, você tem um reconhecimento local, porque, no momento da pandemia, todas as empresas queriam ajudar, todo mundo queria. Em 1 mês, em 2 meses, a gente já tinha virado o canal onde todo esse recurso chegava, mas você tinha uma rede de organização, de mais de quase 100 organizações da cidade, que estavam no território distribuindo. Resumidamente, agora tentando fechar, que ela me mostrou agora, é 1 minuto, menos 1 minuto, né? Eu acho que, assim, quando você pensa em filantropia comunitária, você sempre tem que pensar nessa questão do território e na questão, se você tem uma possibilidade de investimento, pensar nas diversas temáticas, mas pensar em quem desenvolve essa temática. Eu sei que tem vários outros pontos, mas vou parar por aqui com esses e a gente volta se tiver as perguntas no final. Muito obrigada, Jair, por toda a tua análise com relação ao trabalho da FEAC. Acho que você deu alguns insights muito interessantes. Eu só queria também avisar, comunicar a vocês, que toda a nossa experiência, né, com esse projeto de filantropia comunitária e com GIF, né, vai resultar numa publicação. É a segunda, né, porque a gente já tem essa publicação que também é produto da primeira parceria que tivemos com o GIF em 2018 e 2019. E outra coisa que eu também queria falar um pouco, ouvindo o Jair, né, sobre as necessidades dos movimentos, as necessidades das organizações de base, quais são, o que eles precisam, né, essa lista que você falou, que a pessoa da Alemanha fez. Tem uma pesquisa super interessante que foi lançada recentemente, que é a pesquisa da PIPA, né, que essa pesquisa, de alguma forma, mostra justamente em que momento ou qual é a característica das organizações da sociedade civil e o que estão precisando, né, qual é o panorama, né, delas e o que estão precisando, inclusive, em termos de financiamento. Então, acho que essa pesquisa vem a complementar uma agenda que é absolutamente importante de apoiar aquilo que é necessário apoiar, né, que são as organizações de base no Brasil. Então, vou passar agora a palavra para Vinícius, né, do Arapiaú. E a gente sabe que a Arapiaú faz muitas coisas, muitos investimentos, mas a Arapiaú tem investido bastante, né, em fundos e organizações comunitárias, né? Então, a gente queria que você pudesse falar, né, digamos, o que vocês aprenderam dessa experiência, né? Por que vocês continuam apoiando em comunidade, digamos, organizações comunitárias, organizações de alguma forma que fazem filantropia comunitária? E, digamos, os desafios em geral, né, que vocês veem com relação a esse trabalho e os aprendizados também, né? Então, esse seria mais ou menos as perguntas para você poder. Alô, agora sim. Bom, primeiro, boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o tempo de todas e todos aqui. Também agradeço, né, a todos os companheiros aqui de cadeiras, não de mesa. É um prazer estar aqui com vocês. E acho que eu vou começar eu fui fazendo várias anotações e é ruim você ser o último, porque já falaram um monte de coisa e agora, né, sobra para vocês, né? Tudo bem.
Acho que eu queria só fazer 3 comentários antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, que são 3 pontos, acho que são muito importantes que apareceram aqui, que acho que vale destacar, que são, o primeiro é complexidade, o segundo seria a incompletude de conhecimento, e o terceiro é o tempo, que acho que são fatores muito importantes, porque o primeiro ele diz respeito ao tipo de problema que a gente está tentando resolver, né? E, em geral, nós estamos trabalhando com problemas complexos que não têm uma solução trivial e simples, porque se tivesse, já teria sido resolvido, e que ele é multifacetado. Vai ter muita coisa acontecendo, muitas peças se movendo ao mesmo tempo, enquanto a gente tenta interagir com eles. A segunda parte a gente tem que entender que nós sozinhos não vamos compreender o todo. É praticamente impossível. E o terceiro é que as mudanças significativas levam tempo, né? Acho que isso não acontece de uma hora para outra, exige tempo. Então, voltando um pouquinho para a pergunta, acho que falando um pouquinho do Arapiaú, nós, em essência, atuamos com redes, movimentos, fomento a organizações, incubação de organizações, para atuar com esses desafios complexos de uma forma sustentável e que perenize as soluções no tempo. Esse ano a gente também está fazendo 15 anos, né? Então dá para ver aqui, já apareceram, as idades não são, né, pequenas, todos estamos trabalhando há bastante tempo nas agendas, ou enfim, várias agendas ao longo do tempo. E eu acho que, para a gente também não explorar todas as coisas que a gente faz e todos os investimentos, eu vou acabar focando um pouquinho no que na nossa atuação, principalmente no território da Bahia, em que foi o território onde nós fomos fundados, né? Nós somos fundados na Vila de Serra Grande há 15 anos, estamos lá desde então. E tudo começou com algumas atuações muito particulares do nosso fundador, que depois se conformaram no Instituto e que passou a atuar de uma forma um pouco mais estruturada, partindo de diagnósticos participativos do território. E não foram vários diagnósticos ao longo do tempo, em que, aos poucos, a gente foi entendendo um pouco mais do que era necessário ser feito, mas também do que já existia lá e do que existia de vocações e potenciais a serem desenvolvidas. A gente, entendendo tudo isso, e aí vamos focar de novo aqui, porque se a gente abrir muitos temas, a gente acaba não conseguindo explorar tudo. Em um desses diagnósticos, e talvez seja um exemplo muito bacana dessa linha de atuação de filantropia comunitária, nós escolhemos a atuação na cadeia do cacau, em particular, por entender que ela teria um potencial de redinamização da região que era muito importante. E aí, dando um pouquinho mais de contexto, e até o Beto está aqui, que é o representante da Taboa, pode me corrigir se eu falar algum número errado, mas, para quem não conhece o cacau, super simplificadamente, cacau é uma commodity negociada em bolsa. No Brasil já foi um dos maiores produtores do mundo, ainda é o 7º maior produtor do mundo. Não somos autossuficientes ainda, produzimos menos do que consumimos. Mas, na Bahia, em particular, ele é cultivado predominantemente por agricultura familiar, a maioria em assentamentos ou projeto de assentamento, em um sistema que se chama cabruca, em que as árvores de cacau são plantadas em meio às árvores nativas da Mata Atlântica. Além de tudo, tem um hotspot de biodiversidade mundial, todo aquele entorno. Então, se a gente for pensar, a gente cobre todos os quesitos de uma atuação sustentável, próspera, inclusiva, dentro de uma cadeia só. Então, a gente opta por atuar dentro da cadeia, com essas cadeias, entendendo que ela é viável economicamente, ela tem a parte de inclusão social, atendendo os menos favorecidos e também mantendo a floresta e a biodiversidade no lugar, né? Eu acho que, partindo um pouquinho para o que a gente faz, né, e aí é nessa linha de articulação, mobilização, incubação, fomento, uma vez que a gente entendeu a cadeia do cacau como um potencial vetor de atuação naquele território,
a gente também analisou quais seriam os potenciais desafios, alavancas que poderiam ser movimentadas para redinamizar, começar um trabalho de redinamização, sabendo que nós não faríamos isso sozinhos. E por isso que a gente seguiu fazendo alguns estudos, e a partir desses estudos, identificando esses gargalos, a gente foi atuando, seja com produção de conhecimento ou com fomento e incubação de algumas organizações. Então, lá para o ano de 2016, se eu não me engano, 15, 16, a gente, em parceria com o Funbil e uma série de outros parceiros também articulados nessa história, a gente incubou, por assim dizer, mas fomentou a formação de algumas organizações muito chaves para o território, que hoje fazem uma atuação maravilhosa, mas o exemplo tem a Taboa aqui, que está representada pelo Beto, mas também temos a Rede de Agroecologia Os Povos da Mata, a Indicação Geográfica do Sul da Bahia, que é muito similar à questão do território, sair com um selo de que é da região, e o Centro de Inovação do Cacau, que trabalha mais com a parte de análise, inovação, tecnologia. São alguns dos exemplos das organizações que saíram desse primeiro projeto em parceria com o Funbil e uma série de outras organizações. Desde então, a gente vem avançando nessa agenda de identificar os gargalos e tentar atuar onde ninguém está atuando, articular e mobilizar os olhares para onde estão esses gaps e fomentar essas organizações ou esses movimentos para que esses gargalos sejam endereçados. Então, um exemplo bom que a gente tem mais recente, lá atrás, após a formação dessas organizações, uma das nossas preocupações foi entender se, para um agricultor familiar, era viável economicamente ou não produzir o cacau naquele formato, porque seria muito inconsequente da nossa parte de fomentar algum tipo de ou um financiamento ou um endividamento ou alguma coisa para um produtor, ainda mais um assentado, sem entender se aquilo daria resultado ou não. Então, com base num estudo com uma série de atores, e aí, quando eu digo uma série de atores, a gente fala da indústria, das empresas, da base, dos produtores, do pessoal de assistência técnica, das próprias organizações, discutindo e chegando em números em que a gente entende que são robustos, somados às experiências práticas dessas próprias organizações, que já estavam executando os propósitos que tinham sido gerados lá no começo. Uma vez entendido isso, e já tendo um parceiro até operando microcrédito, por exemplo, que é um dos principais gargalos para todas as cadeias produtivas, e mais uma série de outros produzindo, por exemplo, assistência técnica, nós conseguimos articular e desenhar o primeiro instrumento financeiro que foi lançado no mercado de capitais, um instrumento financeiro sustentável, com investimento privado de investidores de mercado, que chegou para concessão de créditos para produtores na ponta, lá no campo, através das organizações. Isso, no ano passado, a gente teve ainda mais um sucesso, e aí a gente já sai bastante de cena, e quem se destaca muito mais são as próprias organizações. A Taboa foi a organização de base comunitária que foi selecionada em primeiro lugar no edital de Blended Finance do BNDES, que vai conceder muito mais crédito na ponta e vai ter a capacidade de executar muito mais assistência técnica com toda aquela base de organizações que estão no território. Então, estou contando toda essa historinha porque tem a questão do território, mas tem a questão de nós lá atrás entendermos que precisávamos ouvir o território, precisávamos entender, diagnosticar o que precisava ser feito, particularmente em uma cadeia. São muitas outras agendas que a gente pode até discutir. E, aos poucos, ir entendendo como a gente podia atuar, né? Isso, entendendo também um pouco da questão do protagonismo. Será que a gente tinha que estar mais à frente? Será que a gente tem que sair um pouco de protagonismo e deixar as organizações fomentarem? Isso tudo foi sendo um aprendizado para nós e tem sido até hoje, né? Não dá para dizer que a gente não aprende, a gente continua aprendendo e a gente vai errar e vai acertar, mas a gente entende que, tendo todos esses parceiros, a gente mais erra do que acerta, e assim esperamos estar fazendo. E aí, só voltando lá para os 3 pontos que eu trouxe no começo, eu acho que, se a gente fosse falar da complexidade, lidar com essa complexidade só foi possível por causa dessa capacidade e da vontade de tentar entender qual seria o nosso papel no determinado momento e ir aprendendo o que a gente deveria fazer ou aonde a gente deveria se posicionar no próximo estágio,
né? Então, não necessariamente a gente precisava estar à frente, ora sim, ora não, né? A segunda coisa é, se eu tenho, assumindo que nós não vamos entender tudo, nós temos que somar as várias visões para a gente ter o mais próximo do que precisa ser feito ou do que vai ser encaminhado, né? No sentido de que, se eu tiver mais visões, eu vou ter menos incertezas ou menos desconhecimentos, ainda vão existir, mas eu vou ter menos e vou tentar errar um pouco menos, né? E o terceiro é a questão de tempo. Nós estamos há 15 anos no território, já tem cerca de 8 atuando na cadeia, particularmente, com todos os entes, a gente conversa com todo mundo, governos, setor privado, setor público, academia, com todo mundo. Acho que a soma de todas essas partes tem nos levado a uma trajetória interessante. E, para concluir, eu não sei como é que eu estou de tempo, acho que ainda está bom, tem muito essa questão do protagonismo, né? Acho que vale a pena encerrar dizendo que, em alguns momentos, a gente assume a liderança e a gente aparece mais, mas isso porque faz sentido, né? Em várias outras vezes, e talvez muitas mais do que a primeira, quem aparece são as organizações que estão à frente. Então, é até interessante de ver algumas visitas no território e poucos saberem que algumas das organizações têm algo a ver com a gente. Elas já têm o próprio protagonismo, elas já são donas das agendas delas e donas das pautas. A gente está muito mais nos bastidores, articulando ou viabilizando alguma coisa. Então, tem essa análise, ela é importante para a gente saber em que momento a gente entra mais, em que momento a gente sai mais, em que momento a gente deixa o protagonismo para o território, em que momento a gente precisa puxar um pouco mais, até porque a discussão também perpassa não só os atores locais, mas também os de fora. E aí a gente tem que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa para saber em que momento nós vamos ter que nos posicionar um pouco mais. Só que, aí voltando e concluindo também na questão do fortalecimento das organizações locais, dar esse protagonismo para as organizações do território, ela é uma estratégia importante não só para nós, no sentido de que os nossos investimentos estão sendo bem feitos, as nossas ações estão sendo bem conduzidas, mas também no sentido de fomentar ali uma organização e um território que é capaz de pensar soluções para ele mesmo. E, em algum momento, nós não seremos mais necessários naquela agenda, podemos ser em outra, podemos ser em outras articulações, mas a gente está deixando no território um legado, por assim dizer, de que ele é autônomo, independente da gente, e a gente está muito mais como um alavancador e viabilizador do que alguém que é necessário para o desenvolvimento local. Então, eu vou parar por aqui, porque acho que eu já falei demais, mas eu queria, de novo, agradecer a atenção, o tempo de todo mundo. Muito obrigado. Fico para as perguntas. Bom, temos 15 minutos, né, para fechar a mesa. Vamos abrir, então, para o público, fazer perguntas? Oi? Tá, então, temos tempo para pouquíssimas perguntas. 21, que é isso? 21 e 3, esse é o tempo que a gente tem disponível. Então, acho que temos tempo para 2 ou 3 perguntas do público, que vão ter que ser feitas pelo microfone. Peço que sejam perguntas, não depoimentos nem apresentações, tá? Perguntas para que aqui o painel possa responder. Então, não sei se está circulando aí um microfone. Tem aí um... Olá, boa tarde. Não quero fazer apresentação nem nada, mas só preciso fazer uma referência rápida. No começo, você comentou sobre algumas características da filantropia comunitária, falando sobre autonomia para execução, liderança local, fortalecimento institucional, citou várias outras coisas, lá no final falou de flexibilidade e desburocratização. Lá em Curitiba, onde eu moro, a gente está enfrentando uma série de movimentações do poder público, que é basicamente um checklist contrário de tudo que você citou. É exatamente o contrário de tudo. Lógico que a filantropia é muito importante para fazer desenvolvimento social ou desenvolvimento em geral, mas a gente sabe que, percentualmente, comparado com o poder público e com o orçamento público, é uma coisa complementar e marginal, menor mesmo. Como é que a gente faria para tentar conciliar essas realidades e movimentos diferentes? Obrigado.
tem aqui. Podemos fazer mais uma e o painel pode fechar. Boa tarde a todos. Me chamo Diego, sou da Comunicação da Ação da Cidadania. Dirijo especificamente a Graciela, que eu sei que tem uma sensibilidade de comunicação, e eu vou ser bem direto. Eu queria que você comentasse a importância, o papel da comunicação comunitária para o fortalecimento da filantropia comunitária. Mais alguém? Oi, boa tarde. Meu nome é Thalita, trabalho no Advocacy Hub. E eu queria entender um pouco dos fundos comunitários, como que eles têm enxergado a participação da incidência diante das organizações que vocês financiam, não só da incidência política, mas também entendendo a comunicação e a mobilização como forma de transformação de políticas públicas. Obrigada. Não sei se tem mais alguma, porque senão a gente pode fechar para o painel. A Carol está querendo falar. Carol. Boa tarde, gente. Obrigada. Eu queria ouvir de vocês relatos sobre os maiores empecilhos que vocês encontram enquanto filantropia comunitária para captar recurso dos grandes doadores. O que vocês percebem de bloqueios, obstáculos, premissas equivocadas na cabeça dos grandes doadores que impede que mais recurso chegue para a filantropia comunitária? Bom, acho que podemos dar um tempinho para cada um de vocês para responder a alguma das provocações. Acho que não vamos poder ser muito sistemáticos respondendo todas, mas, então, começamos pela Lari. 2 minutinhos, tá? Não sei se quanto, 2, mas... Agora, foi. Sim. Acho que eles estão... enfim, é isso. Bom, acho que vou começar pela incidência, que foi uma coisa que eu coloquei muito na fala, trouxe muito na minha fala. É isso, assim, sem dúvida, hoje, a gente, inclusive, é isso, a gente está focado em produzir um tipo de filantropia comunitária que está ajudando a fortalecer estratégias e insumos de mobilização e de incidência política e local para o avanço das pautas, para o avanço, então, dessa agenda que eu estava falando de políticas públicas, e não só essa agenda Rio aqui, mas, enfim, a agenda que a gente defende e pensa para o Rio. Então, acho que quando você falar qual é a importância dessa mobilização e dessa incidência política para essa filantropia, para a gente, ela é fundamental, ela está intrínseca, assim, porque, inclusive, a entrega dessas ações, tipo assim, ou os resultados que se espera, estão diretamente associados com a forma como esses grupos hoje têm, e a gente, junto com eles, tem acionado estratégias de mobilização popular, de mobilização social, estimulando participação social, escuta, construção coletiva, para conseguir fazer avançar esse debate de políticas públicas. Então, diria que sem esse tripé, sem isso, não tem como avançar para o tipo de filantropia que a gente está se propondo a fazer. Mas eu sei que você direcionou para a Graciela, mas eu vou comentar sobre a comunicação, porque eu venho da comunicação. Eu sou jornalista de formação e eu começo isso. Hoje eu assumi a coordenação executiva da casa, mas eu venho desse lugar, e é uma coisa que é uma reflexão que certamente é isso. A Comoá tem contribuído muito, mas vou me propor também a comentar, que tem a ver, isso. Assim, hoje a comunicação é central para o debate da filantropia e da comunicação de causas, porque a própria dimensão da sustentabilidade, da captação de recursos ou da mobilização e do engajamento passa necessariamente pela comunicação. Então, isso tanto na perspectiva das organizações que fazem grant-making, que fazem doações, tanto na perspectiva de quem recebe, que é apoiado, e que, muitas vezes, isso, que precisa trazer tanto mais pessoas, engajar mais gente no território para fazer parte daquele projeto, ou para conseguir a multiplicação daquele próprio recurso que recebeu inicialmente. Então, eu acho que é isso. Eu não acredito na movimentação da filantropia sem a comunicação. E uma coisa que a gente chama de comunicação de causas, que eu acho que, quando nos grandes debates de comunicação, ainda é um tema que precisa avançar mais, inclusive dentro das universidades, da galera que está produzindo e fazendo comunicação, mas que tem coisas bem específicas do campo, que eu acho que
vale a gente ressaltar, de história, né, enfim, de contar histórias, né, de pessoalizar, né, trazer, enfim. Eu acho que tudo isso é muito importante para a gente comunicar a potência do que a gente está fazendo e do que a gente está apoiando junto com nos territórios. Aí eu acho que teve uma... Enfim, eu vou passar, porque eu acho que teve uma outra pergunta que eu não sei se eu saquei muito bem do poder público. Enfim, qualquer coisa volta. Não sei se eu entendi direito, mas eu posso tentar responder, né? Eu acho que, e aí talvez o pessoal complementa depois, mas a filantropia não tem tanto recurso, né? Isso é sabido. Ela tem algum recurso e ele, de certa forma, tem que ser usado muito estrategicamente, como o Jair comentou, de uma forma a alavancar outros tipos de recurso. E talvez alguns dos exemplos que a gente tem tido mais claros são esses, por exemplo, de você usar um recurso da filantropia para aplicar para um recurso maior de um BNDES, por exemplo, ou produzir alguma iniciativa, ou incubar alguma iniciativa que alavanque recursos internacionais, que agora acho que a gente está numa janela de oportunidade muito interessante, de novo, que os recursos começam a fluir. Ainda tem uma discussão se eles estão muito centralizados na Amazônia, que é uma das nossas pautas prioritárias, mas a gente tem outros territórios, tem outros biomas que também precisam de olhar e carinho, e acho que aí tem uma atuação forte que talvez entre um pouco de comunicação para fora, não necessariamente para dentro, mas um pouco dessas articulações. E acho que tem nessa linha de investimento estratégico que seria da gente cada vez mais remover as incertezas dos investidores e, quando possível, auxiliar o governo, que tem um pouco mais de dificuldade de executar algumas coisas por questões de ser o próprio governo, né? Tem que fazer uma licitação, tem que fazer algum tipo de análise prévia, vai ter uma série de questionamentos depois, enfim. A gente pode ter uma ação um pouco mais estratégica na linha de ir produzindo experiências positivas que depois vão poder ser usadas para alavancar alguma política pública que vem com mais recursos, com mais investimento, enfim. Então, até a gente tem feito, e só para não deixar de comentar, não necessariamente precisam ser recursos públicos, eles podem ser privados, né? Acho que as empresas também podem ser fortes aliadas nos investimentos, dada um interesse, uma discussão, uma mobilização correta. São vários pools de recursos que a gente pode acessar para alavancar o que a filantropia realmente ela vai só, de certa forma, ser estratégica em algum ponto, né? Então, acho que 5 segundos aí sobre o assunto. Que agora, alguém perguntou aqui sobre que desafios talvez a gente tenha mais enfrentado para a captação. Eu acho que hoje, mais cedo, a gente falou sobre justiça climática, né? Enfim. Acho que tem um pouco as tendências das agendas, que eu acho que eu acho que esse é um desafio também. Claro que pode ser super uma oportunidade, mas acho que tem uma coisa sobre como é isso, a filantropia, e essa filantropia que a gente está falando aqui, ela precisa olhar para os desafios e para a real materialidade do que está acontecendo nos territórios. E acho que, muitas vezes, a gente vê em algumas tendências, seja de recortes territoriais, seja de recortes temáticos. E aí, infelizmente, eu acho que tem grupos, espaços e atuações e pautas que acabam sendo relegadas nesse processo das grandes tendências. Assim. Então, eu acho que tem que ter sempre uma atenção sobre isso. Claro, certamente o debate é importante, a diversificação dos temas é importante, mas eu acho que tem muito como é que a gente precisa olhar para onde... Beleza, vamos falar sobre justiça climática, isso é fundamental. Mas esse debate não está só na Amazônia. Esse debate ele está nas cidades, no contexto das periferias. Ele está lá na Rocinha, ele está na Baixada Fluminense, que ele enfrenta enchentes, enfim, que perde e que as famílias perdem todos os dias, enfim, toda vez que alaga enche todas as suas coisas, enfim, dentro de casa e o quanto que isso é danoso tão quanto, assim. Eu acho que tem uma coisa sobre as agendas que levam. Eu não sei agora, eu não sei quem foi que perguntou, mas eu não queria deixar de comentar isso. Eu me sinto super contemplado aqui com a fala. E é isso, só a questão da comunicação é essencial, sem dúvida nenhuma. Eu que tenho trabalhado ao longo da minha vida com sustentabilidade. Sustentabilidade é pensada com comunicação. A comunicação foi essencial
ao longo dos anos, principalmente agora, nos 4 anos que passamos, para ir contra a contra-comunicação, né? Fundamentalista, anti-ciência, e, inclusive, para nos comunicarmos com os donantes que não entendem o que é a filantropia comunitária, né? Que, às vezes, pensam que nós somos um fundo intermediário, ou que, e por entender que somos fundos intermediários, quase que podem estabelecer uma relação com a gente de mero prestador de serviços, aonde nunca seremos, né? Aqui um aviso, a gente tem uma publicação que são os desafios para comunicar a filantropia comunitária de justiça social. Eu estou fazendo uma divulgação de publicações. Então, é isso. A gente tem um pouco o que a Lari trouxe, mas muitas outras coisas que podem ser acessadas. Então, Diego, está como há. Tá. É só essa questão do desafio, né, dos recursos, acho que ela perguntou. Esse desafio não está só, por exemplo, na questão que ele levantou do governo, mas até do capital, do recurso do investimento social privado. Esse recurso reside, por exemplo, no caso das fundações, dos órgãos de controle. Muitas vezes a gente quer ter outras flexibilidades para as necessidades das organizações, sobretudo das pequenas, mas a gente responde uma série, no caso das fundações, uma série de órgãos de controle. E muitas vezes também está na questão dos próprios conselhos desses institutos, dessas fundações, dessas associações, de você mostrar essa necessidade. Isso, às vezes, para quem está na prática, na gestão, isso não é algo que acontece trivialmente. E tem o fenômeno do famoso não pode, que não sei quem falou, não sei quando foi instituído, mas, assim, não pode. E alguém tem que ser maluco o suficiente para dizer, vou fazer. Entendeu? E aí começa a poder. Mas, assim, o desafio não está, e eu entendo muito bem que quando você coloca essa questão do governo, a gente trabalha, o investimento social privado é isso, mas trabalha também de forma complementar e até para melhorar as políticas públicas. Porque você chega, você tem a parceria, o cara tem um xizinho de coisa. Esse ano, só um caso, assim, para vocês verem, a organização comprou, acho que foi milho, para fazer um trabalho didático, com sementinhas de milho. Só que milho é considerado comida. Foi glosado. Sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que você enfrenta. Então, o desafio é em todos os... cara, a gente, há 20 anos atrás, algumas coisas que a gente está falando e está se manifestando e está saudando todo mundo de todos, aqui, todos, né? Todos e não sei o quê, seria repreensível. Mas, assim também é na questão do que não pode hoje em dia e por que é tão difícil na parte do governo, na parte das organizações. Então, não é uma coisa tão fácil, uma coisa tão óbvia, né, quando a gente pensa, e quando a gente, sobretudo, pensa que uma das coisas da filantropia comunitária, essas organizações que estão presentes no território sejam fortalecidas, e, ao mesmo tempo, você não dá o oxigênio que elas precisam para fortalecer, porque, muitas vezes, não pode. Então, ok. Bom, gente, acho que agora já chegamos a um ponto para fechar. Agradecer muito às pessoas que participaram do painel, ao público que também aguentou sentado numa situação que não é muito confortável. Eu não sei se teria aguentado ficar sentado esse tempo assim, mas, enfim, foi um ótimo debate, um ótimo clima, e estamos aqui à disposição, né? E a Rede Comum A fez 10 anos ano passado, todo mundo falou. Então, viva a diversidade, viva a diferença, e seguimos. Tchau, tchau.